Ele disse: "Você só quer meu dinheiro." E minha resposta mudou tudo naquela noite ao revelar a verdade cruel que ele escondia, iniciando um conflito familiar explosivo e inesperado. Meu nome é Miguel Sousa, 35 anos, gerente de projetos de construção em Porto Alegre. 1 ano e meio atrás, conheci Ana Carvalho, 29, designer gráfica freelancer. Dessas que vivem entre cafés, prazos atrasados e frases motivacionais no Instagram. Em 3 semanas já estávamos grudados, em 3 meses eu já conhecia cada traço do humor dela, e no 4º mês começaram as queixas sobre o apartamento dela na Zona Norte. Azulejos estourados, cozinha que parecia cenário de novela dos anos 80, banheiro carcomido pela ferrugem. "Aí, Miguel, você sabe que eu tô sem grana." Ela suspirava, como quem confessa uma dor trágica. Hoje vejo que aquilo era o sinal número 1. Na época, só enxerguei charme. Ofereci ajuda. Primeiro a pintura, simples, barato. Mas Ana tinha talento para transformar favores em projetos épicos. Não seria ótimo se a cozinha finalmente fosse usável? "Amor, eu passo vergonha de chamar amigas com aquele banheiro." 5 meses depois, eu estava metido até o pescoço. Cozinha refeita do zero, armários sob medida, bancada de mármore importado, eletrodomésticos premium. Banheiro digno de revista, piso novo em toda a casa. Valor total, aproximadamente R$390 mil. Contribuição dela: promessas vagas e te pago depois, amor, sempre acompanhado de um sorriso fotogénico para o Instagram. Quando finalizei a adega embutida e recuei para admirar o conjunto, pensei: isso é uma obra de arte. Ela entrou, passou a mão na bancada e perguntou, com aquela naturalidade que sempre me desarmava: "Isso vai aumentar o valor, né?" Eu sorri. "Sim, e muito." Ela assentiu. E naquele assentir, havia algo que na época eu não soube nomear. No dia seguinte, ainda com o cheiro de tinta fresca impregnado na minha roupa, Ana apareceu na minha porta com aquela expressão que eu já tinha aprendido a temer. Sobrancelhas erguidas, lábios pressionados, o ar dramático de quem está prestes a fazer um anúncio de rede nacional. "Miguel, precisamos conversar." A frase caiu entre nós como um saco de cimento de 50 quilos. Senti o estômago afundar. Ela nunca começava nada assim, a não ser que estivesse prestes a me culpar por algo que eu nem sabia que tinha feito. Sentou-se no sofá novo, aquele que eu também tinha pago, alisou o tecido com os dedos e soltou a bomba com a doçura de quem serve veneno numa bandeja de prata. "Não é você, sou eu. Eu preciso focar em mim, nos meus projetos. Eu não tô pronta para algo sério." Sério. A palavra ecoou pela sala como deboche. 1 semana antes estávamos pesquisando passagens para a Madeira. 2 meses antes discutíamos a possibilidade de dividir um loft no centro histórico. Ela falava de futuro como quem fala do clima, natural, previsível, inevitável. Mas agora não estava pronta. "Só estamos em caminhos diferentes", completou, com aquele tom ensaiado que parecia tirado de um manual barato de autoajuda. Eu respirei fundo. Não discuti. Não supliquei. Apenas me levantei, segurei o encosto da cadeira por um segundo e disse com a calma que ela não merecia: "Ok. Espero que você encontre o que procura, então." Ela arregalou os olhos, surpresa por eu não implodir como um prédio condenado. E aí, como se precisasse garantir a facada final, lançou: "Obrigada pelo aumento no valor." E sorriu. Um sorriso pequeno, torto, carregado de ironia e de vitória. Foi nesse instante que tudo ficou cristalino. 1 ano e meio de obra, noites viradas escolhendo revestimentos, 5 meses de reforma pesada, R$390 mil. E no fim, eu era apenas um prestador de serviço emocional com benefícios eventuais. Um empreiteiro romântico. Um idiota apaixonado reformando o patrimônio alheio. Saí do apartamento antes que minha dignidade escorresse pelo ralo recém-instalado. Entrei na caminhonete, coloquei as mãos no volante, e só então percebi que elas tremiam. Fiquei ali uns 20 minutos, ouvindo o ar-condicionado soprar uma frieza que combinava com a sensação no peito. Depois dirigi até em casa e passei a noite inteira revisando notas fiscais, conversas, comprovantes, tudo o que ela nunca imaginou que eu guardava. No dia seguinte, retornei. Não sozinho. Trouxe 3 caras da minha equipe, profissionais que trabalharam comigo em dezenas de obras, gente que entende de desmontagem tão bem quanto de construção. Chegamos às 8 da manhã.
O porteiro não fez perguntas. Acho que viu nos nossos rostos que não era dia para curiosidade. Entrei no apartamento com passo firme. A cópia da chave ainda era minha, e nada, absolutamente nada do que estava ali fora instalado por ela. Eu tinha tudo documentado. Notas fiscais de compra no meu nome. Fotos do antes e depois. Mensagens do WhatsApp onde ela mesma dizia já que você está pagando. E até o contrato de locação assinado pelo proprietário confirmando que as melhorias eram todas minhas, feitas às minhas custas. Ou seja, legal. Impecavelmente legal. Chefe, isso vai dar briga, comentou João, meu eletricista, olhando ao redor. Ela não vai ficar com o que não pagou, respondi. E senti a determinação firme como concreto curado. Começamos a desmontar peça por peça. A geladeira premium saiu primeiro, ainda com o plástico protetor lateral. Depois o fogão embutido que eu tinha importado. Retiramos a bancada de mármore com cuidado de joalheiro, aquilo custou caro demais para arranhar. No banheiro, a ducha de hidromassagem deu trabalho, mas saiu. A banheira separada, idem. Trocamos o chamativo piso de madeira de engenharia por aquele linóleo barato que estava guardado no armário, exatamente como encontrei no primeiro dia. Armários, luminárias, torneiras, a adega embutida que ela adorava fingir que tinha escolhido, tudo voltou para o caminhão. Cada peça para sua caixa, cada parafuso para seu saquinho. Nada quebrado, nada danificado. Apenas desfeito. Ao final de 4 horas, o apartamento parecia um cenário pós-apocalíptico. Não destruído, apenas devolvido ao seu estado natural. Feio, antigo, abandonado, como Ana o descrevera no início. Deixei na bancada velha, agora sem brilho, sem mármore, sem glamour, um bilhete simples. Vim buscar o que é meu. Tudo que foi pago e instalado por mim foi removido. O apartamento está exatamente como estava no dia em que o conheci. Assinei. Devolvi a chave ao porteiro. E fui embora sem olhar para trás, porque, honestamente, nada ali merecia minha última olhada. Naquela mesma noite, às 22h17, o interfone tocou com a urgência de um incêndio. Eu já sabia quem era antes mesmo de atender. Ana não tinha o hábito de assentar consequências, só benefícios. Quando olhei pelo olho mágico, lá estava ela. Cabelo preso às pressas, chinelo de dedo, a expressão de alguém que mistura raiva com desespero e acha que os dois combinam. Ela começou a bater na porta como se quisesse desmontar o prédio inteiro no braço. Abre! Miguel, abre agora! Respirei fundo, destranquei, deixei apenas a corrente de segurança e abri uma frestinha. Boa noite, Ana. Como você teve coragem de levar o vaso sanitário? Gritou, como se eu tivesse arrancado o rim dela. Era meu vaso. Pisquei devagar, como quem tenta decodificar um enigma. Ana. Peguei o recibo que já estava preparado na mesa. Tá aqui. Nota fiscal. Pago por mim. Instalado por mim. Você ficou exatamente com o vaso que tinha quando eu cheguei. Ela arregalou os olhos de um jeito quase cômico, como se um juiz tivesse acabado de anunciar a sentença. Você não pode simplesmente tirar tudo. Isso é roubo. Roubo? Repeti, quase rindo. Eu tenho documentação de absolutamente tudo. Fotos, conversas, comprovantes. Tudo que coloquei lá foi investimento meu. E retirá-lo também é direito meu. Ela ficou-me encarando, tremendo, tentando montar uma frase que tivesse mais impacto que lógica. Não conseguiu. Você destruiu minha casa. Não, Ana. Eu só devolvi a um estado original. Quem destruiu as coisas foi a sua honestidade. Fechei a porta. Tranquei. Silêncio. Por 10 segundos. Depois começou o dilúvio. Ligações, áudios de 2 minutos, mensagens com letras maiúsculas suficientes para parecerem placas de trânsito. Ignorei tudo. No dia seguinte, ela começou a usar números diferentes. Depois, amigas dela passaram a me ligar, cada uma com tom mais dramático que o outro. Miguel, a Ana tá arrasada. Cara, você passou do limite. Foi cruel. Como você faz isso com uma mulher que te amou? O auge foi a mãe dela, Dona Marlene, me ligando às 7h da manhã. Uma senhora que eu mal conhecia e já usava terapia de culpa como arma. Meu filho, você não vê que ela tá sofrendo? Você destruiu a vida da minha menina.
Eu respirei fundo, mantive a educação e passei o número da minha advogada. A justiça existe para esse tipo de gente. Minha prima, advogada experiente e com um radar afiado para absurdos, revisou meus arquivos com calma e disse: Miguel, você documentou tudo melhor que muito cliente meu. Ela não tem a menor chance. Mas claro que Ana não ia aceitar perder assim. No dia seguinte, recebi um e-mail formal de um advogado que claramente acreditava que intimidação funciona melhor do que o bom senso. Exigência: R$ 430.000 por melhorias roubadas. De 25.000 por danos emocionais causados pela retirada agressiva dos itens. E 18.000 por moradia temporária, já que o apartamento se tornou inabitável. Minha advogada devolveu no mesmo tom profissional, mas com a frieza cirúrgica que só bons advogados têm. Aqui estão os documentos comprovando que todas as melhorias foram pagas, adquiridas e instaladas por meu cliente. A retirada é legal. Caso continuem com acusações falsas, entraremos com a ação por assédio, má-fé e tentativa de extorsão. A resposta dele? Silêncio absoluto. Mas Ana não parou por aí. 2 dias depois, fui chamado na delegacia. Ela tinha registrado boletim de ocorrência alegando: ele invadiu meu apartamento, roubou minha cozinha e meu banheiro, me deixou sem condições mínimas de viver. Quando cheguei lá, os policiais já estavam com a cara típica de quem lida com gente que confunde frustração com crime. O senhor tem comprovantes das compras? Um dos agentes perguntou. Mostrei tudo. Ele nem terminou de folhear. Senhor, isso é questão civil. A senhora não pagou nada, certo? Disse a ele. Ana ficou muda, mascando o próprio constrangimento. Então, e boa sorte, completou o policial, sem tirar o humor da voz. A guerra migrou, então, para onde o ego dela morava: as redes sociais. Ela postou stories chorando, dizendo: ele é controlador. Levou minhas coisas por vingança. Me deixou sem teto. Comentários começaram a pipocar, metade indignada, metade desconfiada. Mas aí, seus amigos, aqueles que ela achava que sempre estariam do lado dela, começaram a postar prints de conversas antigas. Obrigada por tudo, você é o melhor namorado do mundo. Miguel tá bancando tudo para mim, sou muito sortuda. Um por um, foram derrubando a narrativa dela. Ana correu para apagar tudo, stories, posts, indiretas. Mas a internet não esquece. E aqueles prints ficaram circulando, se espalhando. E a história, que ela achou que controlava, começou a escapar pelas mãos, como poeira de demolição. As semanas seguintes foram silenciosas, pelo menos da minha parte. Ana, porém, estava entrando no tipo de tempestade que ela mesma havia ajudado a formar. O primeiro raio atingiu quando o proprietário do apartamento ligou pedindo uma reunião urgente. Ele tinha recebido minha notificação formal, com fotos do antes e depois, cópias de notas e uma lista completa do que eu removera legalmente. O velho ficou em choque quando viu o caos que tinha voltado ao imóvel. Não porque eu tinha deixado bagunçado, eu tinha apenas devolvido ao estado original, mas porque, segundo ele, Ana havia prometido valorizar o apartamento com a ajuda do namorado. O dono era o tipo de sujeito que valorizava a honestidade quase tanto quanto pontualidade no aluguel. E Ana não tinha nenhuma das duas. Resultado: contrato não renovado. Prazo de desocupação: 30 dias. Quando ela recebeu o aviso oficial, correu para as redes com o dramalhão de sempre: injustiça, perseguição, homens destruindo mulheres fortes. Mas a essa altura, ninguém mais comprava o enredo. Até os amigos mais próximos já tinham visto prints, comparado versões, entendido o padrão. O encanto tinha quebrado. O segundo raio veio na forma de um novo relacionamento. Ana não ficou um dia sequer sozinha, como eu já imaginava. Publicou fotos com um sujeito que, pelo que parecia, era personal trainer ou influencer de suplementos. Ele tinha aquele sorriso branco demais e braços que pareciam competir com o cérebro. Em 2 semanas, ela já estava morando no apartamento dele, postando cafés da manhã fit, selfies no elevador e frases como: quando um homem te valoriza, você sente. 6 semanas depois, tudo evaporou. Ele não era milionário. Nem trouxa. As fotos sumiram, o homem que valorizava desapareceu e Ana voltou a postar pequenos desabafos sobre a dificuldade da vida adulta e o quanto as pessoas decepcionam.
Enquanto isso, minha vida seguia em outro ritmo. Um ritmo que eu mesmo determinei pela primeira vez em muito tempo. Com os itens removidos do apartamento dela, vendi quase tudo. Não recuperaria os 390 mil originais, mas fechei a conta em aproximadamente 270 mil reais. Dado o contexto, considerei uma vitória. O resto era aprendizado, caro, porém transformador. Com esse valor, comprei uma casa antiga na periferia, um modelo dos anos 60 com estrutura boa, mas precisando de carinho. O tipo de lugar que a maioria evita, mas que para mim acendeu aquela fagulha que eu sentia quando comecei na construção. O prazer de transformar algo feio em algo funcional, bonito e só meu. Sem pedidos manipulados. Sem sorrisos performáticos. Sem hashtags de aproveitamento. Passei meus fins de semana quebrando paredes, lixando portas, substituindo encanamentos. Era terapêutico, de um jeito quase espiritual. A casa devolvia tudo. Esforço virava forma, planejamento virava conforto, suor virava orgulho. Diferente de Ana, a casa era honesta. Tudo que eu colocava nela, ela mantinha. Alguns amigos vieram-me visitar durante as reformas e comentavam com aquele ar de quem não sabe se está me consolando ou me criticando. Miguel, você foi longe demais. Devia ter deixado pelo menos os armários. Não precisava tirar tudo. Eu respondia sempre no mesmo tom, sem raiva, apenas certeza. Eu passei tempo demais sendo o capacho de alguém. Não deixo mais nada que é meu nas mãos de quem não valoriza. E eles entendiam. Ou fingiam. Tanto faz. Acontece que reformar era meu talento, meu refúgio e minha ruína, dependendo de quem estivesse do outro lado. Com Ana, eu tinha transformado o dom em servidão. Com essa nova casa, transformei em renascimento. A diferença estava no destinatário. Mas, como era previsível, Ana não desistiu fácil. Depois de sumir por algumas semanas, ela reapareceu com uma mensagem longa. Um daqueles textos que começam com eu sei que errei e terminam com culpa indireta. Miguel, eu sei que exagerei. Estou endividada. Minha mãe está doente. Eu estou perdida. Me ajuda, por favor. Li o texto 3 vezes, não para decidir se ia ajudar, isso já estava decidido. Mas para observar como cada frase carregava a mesma velha manipulação disfarçada de vulnerabilidade. A mesma voz doce na superfície, com ganchos afiados por baixo. Respirei fundo, tirei um print e encaminhei para minha advogada com uma mensagem curta. Responda formalmente. Nada de contato direto. Depois bloqueei o número dela, os números alternativos, as redes sociais e o e-mail. Todos os acessos. Todas as brechas. Não por raiva, essa já tinha evaporado. Mas por clareza. Por autopreservação. A verdade é que, quando deixei de tentar salvar Ana, finalmente comecei a salvar a mim mesmo. E pela primeira vez em muito tempo, eu deixei de ser vítima. No fim das contas, quando a poeira baixou, e eu digo isso quase literalmente, porque minha nova casa ainda estava cheia de entulho naquela época, percebi que toda a história com a Ana tinha sido menos sobre perda e mais sobre revelação. Como se a vida tivesse-me colocado dentro de uma obra mal planejada para que eu finalmente entendesse o básico. Não existe relacionamento que sobreviva quando uma pessoa constrói e a outra apenas consome. Não fiz o que fiz por vingança. Fiz por mim. Isso virou um mantra. Durante muito tempo, confundi amor com entrega total. Com generosidade ilimitada. Com a ideia infantil de que, se eu desse o suficiente, alguém acabaria me valorizando. Mas amor sem respeito é só uma armadilha bonita. Um contrato emocional unilateral em que um doa sem limites e o outro só recolhe. Ana me via como um recurso. Eu me via como alguém que precisava provar valor. Hoje sei que nenhum dos dois papéis é saudável. E quando parei de ceder, quando defini o limite, quando simplesmente disse isso é meu e vai voltar comigo, ela desmoronou. Não porque eu tinha levado uma pia, um piso ou um vaso sanitário. Mas porque eu tinha levado aquilo que ela realmente acreditava que possuía. Minha disponibilidade infinita. Ela perdeu apartamento, reputação, o novo namorado que não aguentou 3 tempestades emocionais seguidas, e boa parte da rede de apoio que descobriu que apoiar não era o mesmo que encobrir. Eu, por outro lado, ganhei algo que dinheiro nenhum compra. Clareza. A experiência, por mais cara que tenha sido, me deu algo parecido com um manual de sobrevivência emocional.
Aprendi que confiança é um investimento tão arriscado quanto qualquer reforma e que contratos, sejam de concreto ou de convivência, precisam ser claros, explícitos e protegidos. Hoje, nada mais é feito no impulso. Se eu reformar algo para alguém, contrato. Termos assinados. Responsabilidades divididas. E se alguém se ofender com isso, ótimo. Já economizo tempo, tinta e paciência. A verdade é que também descobri um talento real para reformas. Não apenas como profissional, mas como alguém que entende do prazer de transformar espaços. O trabalho manual, o silêncio de uma obra vazia, o som ritmado da lixadeira, tudo isso acalmou minha mente de um jeito que nenhuma conversa com Ana jamais conseguiu. O processo inteiro se tornou quase um espelho do meu próprio crescimento. Desmontar, limpar, reconstruir. E, pela primeira vez, pensei em transformar isso em negócio. Não como aquele cara que faz tudo pelos outros e depois se ferra. Mas como alguém que cobra, planeja, executa e entrega valor que é reconhecido. Eu me cerquei de gente que realmente importa. Amigos que não apenas entendem meus limites, mas respeitam. Alguns até comentaram, com aquela cautela exagerada: Miguel, acho que você pegou pesado demais. E eu sorria. Eles não sabiam nem metade. Não faziam ideia da quantidade de mensagens, manipulações, chantagens emocionais que antecederam tudo. O que eu fiz não foi crueldade. Foi limite. Foi a primeira vez em anos em que parei de tentar salvar alguém que não queria ser salva, e comecei a salvar a mim mesmo. Aprendi que algumas pessoas confundem gentileza com fraqueza. Acham que usar o outro é um direito, e não uma escolha tóxica. Mas tudo tem um fim. E recursos, emocionais, financeiros, até materiais, se esgotam. No meu caso, não foi apenas o dinheiro que ela perdeu. Foi o acesso. A melhor parte de toda essa jornada? A sensação de que, pela primeira vez, estou construindo algo onde não existe manipulação, culpa ou expectativas irreais. Mas onde cada parede que eu levanto é minha, cada detalhe é meu, cada decisão é tomada com consciência, e não com medo de perder alguém. Cresci. De um jeito duro, talvez. Mas cresci. E hoje, olhando para trás, enxergo a história inteira como uma obra mal feita que eu finalmente terminei de demolir, para começar uma construção nova, firme e inteiramente minha. Não me arrependo de absolutamente nada, nem do vaso, nem da pia, nem dos armários, nem da adega embutida que ela achava que merecia só porque sorriu no dia em que eu instalei. Cada item que eu removi foi como retirar uma peça de um tabuleiro onde eu era sempre o bobo da corte. E, pela primeira vez, decidi que não seria mais. Muita gente se incomoda com a frieza da frase "levei tudo". Mas para mim, foi libertação. Ela me olhou nos olhos naquele dia, com aquela arrogância doce que só pessoas acostumadas a serem aplaudidas por nada possuem, e soltou o veneno. Obrigada pelo aumento no valor. Ali, naquele pequeno sorriso de vitória, havia tudo: a intenção, a manipulação, o cálculo. Ela nunca quis construir nada comigo. Quis construir coisas com o meu dinheiro. Então eu tratei tudo como o que sempre foi: uma transação comercial mal disfarçada. Ela queria as melhorias sem compromisso? Eu simplesmente encerrei o contrato, recolhi meus materiais e deixei o imóvel como encontrei: velho, feio, honesto. Não foi vingança. Foi matemática emocional. Foi colocar números onde antes eu colocava esperança. Agora, aos 36 anos, vivo em uma casa que carrega somente as minhas escolhas. As paredes que levantei são minhas, as janelas que troquei são minhas, a vista da varanda é minha. A reforma que estou fazendo não tem pedidos implícitos, não tem cobrança emocional, não tem alguém dizendo você poderia fazer mais. Pela primeira vez, tudo está no meu nome, inclusive a paz. E, curiosamente, esse período me abriu novas portas. A experiência, a habilidade e a paciência de obra que adquiri se transformaram em algo maior. Um negócio em potencial. Pessoas começaram a pedir conselhos, pedir orçamentos, pedir ajuda. E pela primeira vez eu percebi que meu talento rende respeito, desde que eu o direciono a quem merece. Relacionamentos? Sim, ainda quero. Mas hoje busco alguém que saiba reconhecer valor, não explorá-lo. Alguém que construa comigo, não que me use como empreiteiro emocional gratuito. Alguém que entenda que amor sem reciprocidade é só desgaste disfarçado de romantismo.
Nunca mais vou ser ferramenta de ninguém. Nem emocional, nem financeira, nem prática. Quanto à Ana, ela mostrou quem era. E eu mostrei que sei me proteger. Às vezes ainda me pego pensando naquele obrigada pelo aumento no valor. A frase virou quase um marcador de vida, um lembrete de que ingenuidade não é virtude quando se transforma em porta aberta para quem só entra para pegar o que pode carregar. E, Ana, se por acaso você estiver lendo isso, duvido, mas vai que a vida te trouxe até aqui, saiba que você teve alguém que realmente te amava, alguém que investiu em você, alguém que acreditou no seu discurso de projetos, sonhos e futuro juntos. Você trocou isso por um caso passageiro, por validação instantânea, por aplausos virtuais. Espero sinceramente que o sorriso daquele dia tenha valido tudo. Eu fechei esse capítulo. Sem ódio, sem mágoa, sem desejo de retorno. Apenas um capítulo encerrado como deve ser, com a porta trancada e as chaves devolvidas. Agora é hora de construir algo meu, minha propriedade, meu futuro, minhas regras. Sem intermediários. Sem aproveitadores. Sem romantizar quem só sabe sugar. E quando alguém me pergunta: você se arrepende? Eu respondo sempre com a mesma calma: não. Porque não foi vingança. Foi dignidade. E a dignidade, quando recuperada, vale mais que qualquer reforma.